O adultério sempre é visto de forma condescendente quando é o homem o adúltero na relação. Durante os séculos 18 e 19, o adultério masculino era visto com toda normalidade pela sociedade. Haja visto que Dom Pedro I teve, e todos nós brasileiros sabemos disso, uma amante chamada Marquesa de Santos. Ela faz parte das páginas da história do Brasil. Muitos imperadores, reis e príncipes construíram verdadeiros palácios para suas amantes, de forma a afrontar suas esposas. E hoje, quando você vai visitar esses países, visitar os monumentos históricos, os palácios das amantes são locais de visitação pública. Porém, quando é a mulher a adúltera da relação, ela é condenada, apedrejada, julgada por toda a sociedade. E esse comportamento não mudou. Até hoje, a mulher, quando trai, ela sofre muito mais preconceito do que o homem. Aliás, a mulher, quando trai, às vezes ela paga com a própria vida. Alguns autores da literatura universal foram capazes de colocar como heroínas mulheres que cometeram o adultério. É o caso do francês Balzac e sua obra Mulher de 30 anos, Gustave de Flaubert e Madame Bovary, Tolstói com Ana Karenina. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você um clássico da literatura russa, o romance Ana Karenina de Tolstói. Tolstói veio de família nobre, possuía o título de conde. Por isso, ele teve acesso a uma formação educacional de profundidade. Teve condições de aprender outras línguas, de ler, de se formar. Depois que ele participou da Guerra da Crimeia, se transformou num verdadeiro pacifista. Inclusive, chegou a se corresponder com o jovem advogado Mahatma Gandhi. Era vegetariano, trabalhou em prol da educação dos trabalhadores rurais, dividiu as suas terras das suas propriedades entre os camponeses, construiu uma escola para os camponeses e seus filhos, deixou uma obra vastíssima e era o terror de seus editores, porque ele nunca estava conformado com o resultado final de seus trabalhos. Inclusive, quando a Rússia estava para ser tomada pelos nazistas, foram até a sua propriedade rural, onde ficavam os seus manuscritos, e saíram caminhões com toda a sua produção escrita. E um caminhão exclusivo foi para transportar os manuscritos da obra Ana Karenina. O romance Ana Karenina começou a ser escrito depois que Tolstói escreveu o seu clássico Guerra e Paz. Foi publicado em partes em uma revista. Isso era comum naquela época. O romance, ele não era publicado integralmente, publicava partes ou em jornais ou em revistas, e depois de todo o romance ter sido publicado dessa forma, ele era editado e transformado num livro. Demorou 5 anos para Ana Karenina ficar pronto. Ele começou a escrever em 1873 e saiu como livro em 1878. Do que se trata
essa história vai apresentar as relações conturbadas de alguns casais e começa com Oblonsky acordando em sua casa, no seu escritório, pensando que está em seu quarto, mas na verdade há 3 dias ele dorme no escritório. Por quê? A sua casa está um caos, ninguém cuida dos seus filhos, os empregados não obedecem ninguém. Por quê? Porque a esposa de Oblonsky descobriu que ele teve um caso com uma ex-governanta da família. E o que mais deixa Oblonsky arrependido não é o fato dele ter tido o caso, mas é o fato da esposa descobrir o caso depois que eles não estão mais tendo a relação, a falta de presença de espírito dele quando a esposa pergunta para ele, mostra uma carta dessa ex-amante. Você teve um caso com ela? Ao invés dele negar, dele ter uma atitude proativa, qual que é a reação dele? Ele começa a rir. Oblonsky pensa que se ele tivesse agido diferente nesse momento, talvez sua esposa não estivesse tão revoltada e tão obstinada em ir embora de casa. A esposa de Oblonsky se chama Dolly. Oblonsky aguarda ansiosamente pela vinda de sua irmã Anna. Ele acredita que Ana, sendo uma mulher fina, equilibrada, será capaz de manter um diálogo com a sua esposa e convencê-la a não abandoná-lo. Oblonsky acredita que a esposa tem que entender que ele não é mais capaz de amá-la. Afinal de contas, a sua vida doméstica acabou tirando toda a beleza de Dolly. Oblonsky é um cretino. Oblonsky, ele é um bom vivant. Do que ele vive? Trabalha para o governo, conseguiu um emprego graças ao seu cunhado, o marido da Ana, gasta com jogos, vai em bailes, festas, está dilapidando o patrimônio da sua esposa e acha tudo isso muito normal. Naquela época, a conduta do Oblonsky não era a exceção, muito pelo contrário, era a regra. Oblonsky vai se encontrar com um amigo chamado Lievin. Lievin vive no campo, é dono de uma propriedade rural, gosta de caçar. Ele é uma pessoa avessa à vida nas cidades. Porém, ele é apaixonado por uma jovem chamada Kitty, é irmã de Dolly. O leitor já vai percebendo as relações, os casais que vão se formando. Oblonsky e Dolly, Lievin e Kitty. Durante esse encontro, Lievin se confessa para Oblonsky: estou aqui na cidade porque eu vim determinado a me declarar para Kitty e pedir a mão dela em casamento. Durante esse almoço, durante esse encontro, Oblonsky fala o seguinte para o Lievin: bem, se você pretende se declarar para Kitty, você precisa saber que você tem um rival, Vronsky. E quem é Vronsky? Ele é um tenente, ele é um jovem bonito, elegante, que gosta de participar dos bailes e está sendo o furor da temporada. Isso já deixa o Lievin preocupado, mas não fará com que ele desista de se declarar para Kitty. Muito bem, a história continua. Na estação estão Oblonsky e Vronsky. Oblonsky aguarda a chegada de Ana, sua irmã, e Vronsky aguarda a chegada da sua mãe. É muito importante a gente prestar atenção na estação de trem, porque Tolstói coloca não só pessoas como personagens, mas as cidades Moscou e Petersburgo são personagens, a estação de trem que liga essas duas cidades, a propriedade rural do Lievin são personagens. Tolstói, ele tem esse talento, porque Oblonsky
vive em Moscou. Moscou, apesar de ser uma grande cidade, é considerada uma cidade familiar, mais tranquila, mais do interior. Petersburgo, na época, era a capital da Rússia. Representava tudo que era elegante e moderno. Ligando essas duas cidades estava a estrada de ferro. Portanto, entrando nesse mundo familiar, tranquilo, está chegando quem? Ana. Aquilo que representa a modernidade, a elegância, a finesse. No trem, conversando, se conhecendo, fazendo companhia uma para a outra, estão Ana e a mãe de Vronsky. Elas chegam ao seu destino e encontram as pessoas que os aguardam. Portanto, Ana apresenta o seu irmão para sua companheira de viagem e sua companheira de viagem apresenta o seu filho Vronsky para Ana. Todos estão felizes com esse reencontro, tudo parece bem na estação, mas acontece uma tragédia. Uma pessoa morre nos trilhos do trem. E essa morte incomoda muito a Ana. Inclusive, ela pede para que o Vronsky procure saber quem é a vítima, para dar uma ajuda para a família. E o Vronsky dá uma de galante e vai tentar resolver a situação, mas ele acaba enganando a Ana. Esse acidente diz muito sobre a história. Ana vai se encontrar com a cunhada, com Dolly, vai conversar com Dolly, vai mostrar para Dolly os pontos positivos e negativos de uma separação. Ela vai agir de uma forma equilibrada, fina, tranquila, para tentar reatar esse matrimônio. Ela e Kitty vão se tornar grandes amigas, porque a jovem Kitty vai enxergar na pessoa da Ana tudo aquilo que ela gostaria de ser. Uma mulher elegante, bonita, fina. Ana era muito bonita. Tolstói descreve muito bem a beleza morena de Ana, os seus cachos, o seu olhar, a sua postura. Ana era muito bonita. E Kitty vai se espelhar no comportamento da Ana. Ela gostaria de ser como a Ana. Os dias vão se passando, Liev vai se declarar para Kitty, ela vai rechaçar Liev porque ela está encantada com o Vronsky. Ela teve uma oportunidade de conversar com ele e teve a ilusão de que ele estava apaixonado por ela. As meninas naquela época não tinham muita liberdade com os rapazes. O contato era muito pouco, era em uma ou duas danças. Inclusive, não era permitido para uma menina, num baile, dançar mais do que 2 vezes com o mesmo cavalheiro. Era um escândalo. O contato que elas tinham era um contato muito limitado. Elas achavam que por ter dançado 2 vezes, porque o rapaz agiu desta ou daquela forma, elas se apaixonavam, elas se iludiam. E ela acreditava que estava apaixonada por Vronsky e esse sentimento era correspondido. Acontece um baile e a Ana acaba sendo convencida a participar deste baile. Ela era uma mulher casada, não poderia ficar dançando muito. O papel das mulheres casadas era ficarem sentadas, observando. O máximo que poderia acontecer era dançar com o marido também, no máximo 2 vezes. Poderia dançar com o irmão, era uma coisa bem discreta. As mulheres ficavam juntas e conversavam e observavam o que estava acontecendo. Se a mulher era casada e já tinha filhas com idade para se casar, elas tentavam ali entre elas aproximar os filhos. E a Ana vai nesse baile. Ela e a Kitty vão muito elegantes, muito bonitas. Kitty se prepara com todo o esmero. Tolstói descreve muito bem como que a Kitty está vestida, as rendas, os enfeites, o cabelo da Kitty. E ela tem certeza absoluta que nesse baile Vronsky vai se declarar para ela. A Kitty é jovem
Ela não toma chá de cadeira. Muitas pessoas chamam a Kitty para dançar. Ela dança com rapazes solteiros, ela dança com homens casados, porque eles podem chamar por um motivo ou por outro. E o Vronsky chama a Kitty para dançar. Nesse momento, ela pensa, é agora. Só que durante a dança, eles só conversam sobre futilidades, nada de sério. Isso deixa ela baqueada, mas ela pode dançar mais uma vez com ele. Então ela supõe que ele vai chamá-la para dançar na hora da mazurca. A hora da mazurca, dessa dança, é o momento assim principal do baile. E quando o maestro já avisa para os casais se organizarem para a dança da mazurca, ela tem certeza que ele vai chamá-la. E ele não chama a Kitty. Vronsky chama a Anna. Kitty não dança mazurca. Ela observa a relação, o jeito que o Vronsky e a Anna dançam. E a partir desse momento cai a ficha. A Kitty percebe que Vronsky e Anna estão interessados um pelo outro. Nesse momento, nem a Anna percebeu que ela está interessada no Vronsky, mas a dança mexe com a Anna. O baile termina, a Kitty fica muito decepcionada com a Anna, para de conversar com a Anna. No outro dia, a Anna vai embora, a função dela já tinha sido cumprida ali, ela já tinha feito com que o seu irmão e a sua cunhada fizessem as pazes. Ela volta para Petersburgo. Ela começa a enxergar o marido do jeito que ele realmente é. Um homem enfadonho, feio, porque ele é muito mais velho do que ela. O casamento dela com o seu marido foi um casamento por conveniência. Era comum isso naquela época. Não se casava por emoção, mas por conveniência. E ela começa a observar até que ele é orelhudo. Ela vê todos os defeitos nele. E ela não entende por que ela está nutrindo aquele sentimento pelo marido. No interior, na roça, no campo, está Liev. Ele chega na fazenda, na sua propriedade rural, arrasado. A sua governanta, o seu feitor, todos sabiam que ele estava indo para Moscou para pedir a mão em casamento de uma moça. E quando ele retorna triste, todo mundo sabe que ele não conseguiu. E ele decide que casamento, amor, não é para ele. Que a vida dele é ficar lá no campo. Ele está desiludido e triste. Nessa parte, o leitor vai conhecer um pouco a vida dos mujiks, que é uma classe social russa, muito pobre. Antes tinham os servos, eles deixavam de ser servos, passavam a ser mujiks. Eles não tinham direito algum, eles sofriam bastante, os mujiks, e trabalhavam muito. E ele vai começar a conviver com eles, a trabalhar com eles, plantar, colher, para ver assim se ele curava o coração por meio do trabalho. E isso vai aproximá-lo dessa classe trabalhadora. Ótimo. O que vai acontecer? Ela vai ter um romance com Vronsky antes de se separar do marido. No começo, ela vai agir de forma discreta, mas depois ela vai perdendo totalmente o controle dessa paixão. Ela e Vronsky vão viver um amor avassalador. Enquanto a Kitty vai vendo todos os defeitos no Vronsky, Anna só vê qualidades no Vronsky. Enquanto Anna só vê defeitos no seu marido, Kitty só vê qualidades em Liev. Tolstói, ele vai fazendo esses paralelos, como se fosse uma dança da quadrilha mesmo. Os pares vão se enxergando como eles realmente são. Assim como Anna foi para Moscou tentar convencer a sua cunhada a não se separar do marido, vai chegar um momento que a cunhada vai tentar convencer Anna a não se separar do marido. Tá vendo como as coisas vão mudando? E Kitty vai se descobrindo apaixonada por Liev. Então nós vamos ter outras configurações de casais. Kitty vai ver os defeitos de Vronsky e vai perceber que ela cometeu um erro, tendo rechaçado Liev. Então ela vai tentar se reaproximar de Liev. Anna vai perceber os defeitos do seu marido, vai se afastando dele e se aproximando de Vronsky, vendo as qualidades de Vronsky. Oblonsky e Dolly vão continuar sendo esse casal
casal disfuncional. O que vai acontecer? Oblonsky vai mandar a Dolly para o campo, ela vai ficar sozinha no campo com aquele monte de filhos, numa casa caindo aos pedaços. Um dia Liev vai fazer uma visita, vai ficar chocado com a forma com que o amigo trata a esposa e os filhos. Então ele vai tentar organizar alguma coisa para ajudá-la. Praticamente ela quase passa fome, porque ele não manda dinheiro, é uma coisa assim, a Dolly vai sofrer pra caramba. A Ana, a cada momento se envolvendo mais com Vronsky, a ponto de engravidar e a ponto do marido descobrir o caso extraconjugal. Eles têm uma conversa muito franca, a Ana com o marido, depois de uma cena incrível de uma corrida de cavalos. Ana vai lutar pelo divórcio, ela vai se separar do marido, mas não vai ficar com a guarda do filho, porque a Ana tem um filho com o primeiro marido. A sociedade vai condenar a Ana. Ela vai ter que ficar isolada dentro de casa. O Vronsky não. O Vronsky vai continuar tendo a sua vida social como sempre teve. Ela vai ser consumida pelo ciúme, não vai ser uma relação fácil. Kitty vai amadurecer, se apaixonar pelo Liev, vai se declarar para ele, vai assumir a vida no campo. Não só a vida no campo, vai mostrar o tanto que ela tá madura quando Liev vai ter que cuidar do seu irmão muito doente. E ela vai junto e vai ajudar o marido nessa empreitada. Bem, como a história vai terminar, vocês vão ter que ler o livro para saber qual vai ser o destino da Ana, qual vai ser o destino da Dolly, qual vai ser o destino da Kitty, como essas relações vão se entrecruzando e os personagens que vão aparecendo no meio dessa história toda. Agora, além de conhecer a história, é importante a gente ver as intenções de Tolstói. Faz esse romance marcado de paralelismo, marcado de comparações. A comparação entre Moscou, apesar de ser uma cidade grande, urbana, mas ainda assim familiar, Petersburgo, que é a capital, que é o modernismo. Ele também apresenta tipos de casamentos diferentes. Um casamento por conveniência, o casal mantém essa situação, no caso a Dolly, que vai sustentar essa situação, vai passar dificuldades lá no campo, criando os filhos. Um casamento por amor, que é o caso da Kitty e o Liev. Um casamento por conveniência, que é o primeiro casamento da Anna Karenina e seu esposo. E depois, quando ela se separa e vai viver com o Vronsky, a luta da Ana pela guarda do seu filho. Então ele mostra assim uma coisa de muita vanguarda, uma mulher não só se conformando em se divorciar, mas em lutar para ter a guarda do filho, de ao menos poder visitar o filho. Ele mostra também e denuncia as mudanças sociais que a Rússia estava atravessando. A Rússia estava entrando dentro da ótica capitalista, trocando o trabalho dos servos pelo trabalho assalariado, a força da Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela é muito marcada pela ação do trem. O trem naquela época era o que havia de mais moderno e já começa com a morte, alguém morrendo nos trilhos do trem. Então ele já quer mostrar assim que essa revolução, ela vai trazer benefícios, mas ela vai trazer sacrifícios. O livro, como eu disse, ele é dividido em partes, em decorrência de ter sido publicado em uma revista. Ele é dividido em 8 partes. O narrador é um narrador que a gente chama de narrador focalizado, ou seja, cada personagem conta a sua versão da história. Você sabe o que se passa na cabeça da Ana, o que se passa na cabeça do Vronsky, do Liev, da Kitty, e é cheio de imagens belíssimas. Ler Tolstói é como assistir um filme. A forma como ele descreve as cenas, as nevascas, a dança da mazurca, a corrida de cavalo do Vronsky, o casamento da Kitty, o momento em que o Liev vê a Kitty num parque congelado onde está tendo pessoas patinando. Ele é muito rico em detalhes. E um dos cineastas mais famosos da Rússia, Sergei Eisenstein, o diretor do filme O Encouraçado Potemkin, ele disse que ele aprendeu
aprendeu a montagem cinematográfica por meio da escrita de Tolstói. Não se assuste com as 850 páginas desse romance. Eu garanto para você que a leitura de cada uma delas valerá a pena. Para encerrar, o que William Faulkner disse quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Quando ele recebeu esse prêmio, esse escritor de O Sonho e a Fúria, ele foi interrogado por um repórter que perguntou para ele o seguinte: se você tivesse que indicar 3 romances de leitura obrigatória para um leitor, quais romances você indicaria? E ele respondeu: Ana Karenina, Ana Karenina, Ana Karenina. Eu convido você a se deleitar com essa obra e te espero semana que vem aqui no nosso canal com mais uma resenha. Tchau!